Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Maior campo de migrantes da Europa encerra. Salvini mostrou satisfação com o cumprimento da promessa que trazia da campanha. A União Europeia admite ter falhado quando não ajudou Portugal durante os incêndios mortais de 2017 e pede desculpas. Eurogrupo deixa aviso ao primeiro-ministro grego um dia antes do novo executivo tomar posse em Atenas. E para ver no fim do jornal, quadro A Ronda da Noite de Rembrandt começou a ser restaurado em público. Itália encerrou o maior centro de acolhimento de migrantes da Europa. Aquela que era uma das promessas da campanha eleitoral de Matteo Salvini foi agora cumprida. O vice-primeiro-ministro italiano não escondeu a felicidade. Um dia lindo. Foi a expressão utilizada pelo vice-primeiro-ministro italiano e ministro do Interior para descrever o dia em que foi à Sicília assistir ao encerramento do maior centro de migrantes da Europa. Matteo Salvini acusou o centro Cara di Mineo de ser a raiz de todos os males. Passamos das palavras aos atos. Certamente todos se lembrarão de todos os inquéritos abertos pelos magistrados relacionados com o centro de Mineo, desde a máfia nigeriana, tráfico de droga, prostituição, violações e homicídios na Palagónia, que não podem ser esquecidos. Não possono e não devono essere dimenticati. Também esta terça-feira, a Guarda Costeira italiana resgatou 53 migrantes no Estreito da Sicília e transportou-os para o porto de Pozzallo, mas 6 foram levados imediatamente para Lampedusa por razões médicas. O encerramento de Cara di Mineo, um dos maiores centros de acolhimento de refugiados da Europa, é um acontecimento simbólico, fortemente desejado pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que durante uma conferência de imprensa, ao falar da retirada dos migrantes deste centro, o que é consequência da entrada em vigor do decreto de segurança, especificou que os migrantes que encontrarem trabalho podem ficar em Itália. Depois, o ministro do Interior explicou que o Estado não podia permitir a manutenção de um centro aqui que se tornou um ponto de referência para a máfia nigeriana. A conferência de imprensa foi também uma oportunidade para falar sobre os desembarques recentes em Itália. Salvini disse que não há guerras com as ONGs e que muitas delas trabalham honestamente. Lavorano in modo onesto. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. A União Europeia admite ter falhado e pediu desculpas a Portugal pela falta de ajuda nos incêndios de 2017, ano em que mais de 100 pessoas perderam a vida. 2017 foi o ano mais trágico de Portugal no combate aos incêndios. As chamas fizeram mais de 100 mortos e destruíram 442 milhares de hectares de floresta e povoamentos. O drama marcou também um antes e depois na capacidade de resposta da União Europeia. 2 anos mais tarde, o Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, o cipriota Christos Stylianides, admitiu que Bruxelas falhou no apoio ao país. Infelizmente não prestámos a devida assistência aos portugueses e, claro, tivemos mais de 100 vítimas, como se devem lembrar. Esta dolorosa experiência foi, para nós, uma situação chocante. E penso que isso foi como uma rampa de lançamento para insistirmos e atualizarmos a estrutura de resposta anterior. Da tragédia nasceu a estratégia comunitária Rescue, que para 2019 e 2020 conta com um orçamento de 200 milhões de euros e funciona como uma rede de segurança extra para situações de catástrofe. O mecanismo inclui ainda uma frota inicial composta por 7 aviões e 6 helicópteros, mas a própria Comissão Europeia reconhece que é preciso aumentar a capacidade de resposta para o futuro. Mário Centeno deixou um aviso ao novo primeiro-ministro grego. Os compromissos assumidos por Atenas são para ser cumpridos. Novo governo, velhas exigências.
Os credores da dívida grega alertaram o recém-eleito primeiro-ministro grego de que os compromissos devem ser respeitados, em particular na política de austeridade dos últimos anos. Kyriakos Mitsotakis prometeu renegociar a dívida grega e cortar nos impostos. A resposta surgiu do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. Compromissos são compromissos e se nós não os respeitarmos, a credibilidade é a primeira coisa a ser destruída e isso traz falta de confiança, investimento e, no final do dia, crescimento. O meu conselho é mantenham os compromissos. And at the end of the day, growth. So my advice will be keep up with the commitments. Hello, good evening. O diretor do Mecanismo de Estabilidade Europeu, Klaus Regling, sublinhou outras preocupações. Estamos inquietos em relação a algumas das decisões tomadas nos últimos 2 meses que foram também adotadas no Parlamento por todos os grandes partidos, porque algumas destas decisões não são boas para o crescimento. Recuar em algumas reformas, não usar todo o orçamento do investimento público. A Grécia concluiu o terceiro resgate consecutivo no último verão, programas que permitiram evitar a falência do país e mantê-lo na zona euro, mas com um preço, o aumento da pobreza e do desemprego. Este aviso do Eurogrupo chega um dia antes do novo executivo grego tomar posse. A cerimónia aconteceu esta manhã no Palácio Presidencial de Atenas. Legitimado por uma maioria absoluta saída das eleições de domingo, o novo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, viu a sua equipa ministerial tomar posse no Palácio Presidencial em Atenas. Os ministros prestaram juramento perante o chefe da Igreja Ortodoxa grega, Hierônimos. A Grécia anda lambe as feridas de um precipício económico-financeiro que provocou pobreza e desemprego com a austeridade. A recuperação da grave crise ainda está em curso, mas o primeiro-ministro do Partido Nova Democracia promete melhores salários e menos impostos. Uma tarefa que será partilhada com o vice-primeiro-ministro Panagiotis Pikramenos e que contará com Christos Staikouras como responsável das finanças. Uma possível alteração nos compromissos internacionais assumidos por Alexis Tsipras precisa de diplomacia, que neste caso será esfiada por Nikos Dendias. Portugal e Angola estão a trabalhar para que seja possível apresentar candidaturas de projetos de formação ao financiamento da União Europeia. O anúncio foi feito pelo Ministro Adjunto e da Economia de Portugal durante uma visita oficial ao país africano. O Ministro Adjunto e da Economia de Portugal deslocou-se a Angola para a segunda reunião do Observatório de Investimento Bilateral. Na área da formação, Pedro Cisa Vieira salientou que os 2 países estão a trabalhar em conjunto. Temos uma cooperação ao nível da capacitação técnica, da formação de quadros, que estamos a trabalhar muito de perto e que inclusivamente vamos candidatar a financiamentos da União Europeia para que esses processos de formação tenham os recursos financeiros suficientes para que tudo corra pelo melhor. Não foram revelados números sobre o volume de investimento bilateral já feito ou em curso, mas o ministro angolano garante que são animadores. Nós inauguramos um novo ciclo nas nossas relações, fazendo a primeira reunião do Observatório do Investimento Privado em Portugal, de angolanos e de portugueses em Angola. Hoje passamos em revista o estado desta cooperação e podemos dizer que os resultados que apreciamos, em conclusão, são francamente animadores. A partir de agora, os 2 países vão poder acompanhar as intenções de investimento que, entretanto, surjam. A União Europeia pediu ao Irão para voltar atrás nas medidas e respeitar os compromissos assumidos no acordo nuclear. A porta-voz da diplomacia europeia revelou que Bruxelas, em conjunto com os signatários do pacto, está a estudar o passo seguinte. Profunda preocupação é a resposta da União Europeia depois de ter a confirmação de que o Irão violou os limites de enriquecimento de urânio.
A infração já foi confirmada pela Agência Internacional de Energia Atómica. Bruxelas pede ao Irão para voltar atrás. Esta terça-feira, a porta-voz da diplomacia europeia afirmou que os 28 continuam a pedir ao Irão para não transmitir mais mensagens que prejudicam o acordo nuclear, para parar e inverter todas as atividades que sejam incompatíveis com os compromissos assumidos no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global, incluindo a produção de urânio enriquecido para além do limite imposto. Há muitos esforços em andamento para preservar o plano, que é um acordo crucial para toda a região. O Irão já tinha anunciado a quebra gradual do compromisso se os outros signatários internacionais não alcançassem uma solução para contornar as sanções norte-americanas. Penso que não há outra maneira senão usar o único poder que temos, porque não há outra solução para pressionar a Europa e a América. Não devíamos ter aceitado o acordo. Era óbvio que os Estados Unidos não iam respeitar o compromisso e que tudo era um jogo. Devem ouvir os americanos e os americanos devem ouvi-los. Certamente que isso poderia produzir melhores resultados. Teherão continua a insistir que o programa nuclear tem fins pacíficos. A União Europeia revelou que continua em contacto com Teherão e com os outros signatários do Plano de Ação Conjunto Global para estabelecer os próximos passos a seguir. Em Amsterdão, o quadro A Ronda da Noite de Rembrandt começou a ser restaurado ao vivo. Uma equipa de especialistas internacionais vai trabalhar no local onde a obra está exposta dentro de uma estrutura de vidro para que o trabalho possa ser visto pelo público. A Operação Ronda da Noite promete ficar para a história do Rijksmuseum de Amsterdão. O complexo processo de restauro da obra de Rembrandt, com o mesmo nome, está em curso e pode ser acompanhado no local ou online. Uma estrutura de vidro instalada ao pé do quadro permite acompanhar a intervenção com recolha de informação por scanner com raio-x. Só em termos de fotografia haverá mais de 12 mil imagens que formarão no conjunto uma imagem completa. E com cada uma das modalidades, com a imagem química, vamos fazer a correlação de todos os dados. Penso que o grande desafio será estudar todo o material recolhido, interpretar e tentar alcançar algum entendimento sobre o que significa para a condição e a forma como o quadro foi pintado. O que percebemos com o último restauro dos 2 retratos de corpo inteiro de Rembrandt, que adquirimos à França, é que se podem ver muito bem com estas técnicas as mudanças que Rembrandt fez. Não sabemos muito bem como é que Rembrandt pintou este quadro. Esperamos descobrir mais e ter um vislumbre da cozinha do artista. A fase da investigação deverá durar cerca de 1 ano, permitindo recolher mais de 12 mil fotografias e desenvolver uma imagem 3D da obra-prima. É o mais emocionante de tudo, ver como fazem a restauração. Estaremos online para ver todos os detalhes do processo. A restauração da arte exerce um fascínio sobre o meu marido, que agora está reformado. Temos tempo e podemos aceder à internet, o que é fantástico. Diria que é o nosso projeto de reforma. O projeto acontece numa altura em que se assinalam os 350 anos da morte do pintor. O Rijksmuseum presta homenagem com o ano de Rembrandt através de um alargado programa de exposições e eventos. É tudo nesta edição do Euronews Noite. Pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site. Fique desse lado. Até já.